Pai do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, alegre o seu coração, te traga entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra grega, tem a origem do grego que significa ser cheio de Deus, é entusiasmos, é ser cheio de Deus. Então esteja e seja entusiasmado, entusiasmos, cheio de Deus. Estejamos cheios de Deus nessa noite que Deus nos preparou, que o Senhor nos reservou para que pudéssemos nos encher da graça, do amor, da presença dEle, o tudo de Deus para nós, o tudo de Deus para nós. Então você pode dizer assim: eu tenho tudo de Deus, porque Ele preparou para mim tudo dEle, e Ele tem tudo meu, porque tudo meu é dEle. Amém? Glória a Deus. Compartilho com os irmãos o texto que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante. Então Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, o livro de Tiago, irmão de Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus que nos proporciona esse momento, esse encontro, essa oportunidade em tão grande privilégio. E é sempre única a oportunidade que Ele nos concede, é sempre ímpar, é sempre especial quando estamos na presença do Pai. Você encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Se você não encontrou, eu até dou mais um tempinho, ou alguém te dá um suporte, te dá um apoio. Então, eu creio que todos encontraram. Tenho aqui um feedback bem positivo com relação a isso. Então, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, o texto das Escrituras diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Você pode se assentar em nome de Jesus, fique à vontade na presença do Pai. Eu creio que o amor de Deus, tão rico, extraordinário, tão acolhedor, abrasador, nos reúne nessa noite para que a gente possa entender exatamente o sentido do outro lado do espelho. O leão que é refletido através da vida de cada um de nós, de cada uma das nossas vidas. Nós expressamos a majestade do Rei da Glória na terra, nós revelamos o sentido, o intuito profético das Escrituras na terra. Você é cumprimento de um propósito profético. Fala para quem está do seu lado e diga assim: você é cumprimento de um propósito profético na terra. Não, mas fala com muita vontade, fala com entusiasmos, né? Cheio de Deus. Você é o cumprimento das profecias das Escrituras na terra. É a realização desse cumprimento profético. Imagina, eu fico imaginando como seria a terra se não fosse a sua existência. Como seria o dia de hoje se não fosse você, a sua vida, a sua estada, o seu momento. Diz respeito a tudo que gira em torno de nós e diz respeito ao universo no seu contexto mais amplo, mais extenso. Você é o cumprimento profético das Escrituras. Você é o cumprimento profético das Escrituras. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque se tem uma coisa que provoca muito o meu coração, é para entender a razão de ser, de estarmos juntos aqui. E volta e meia eu costumo falar com algumas pessoas e digo assim: por que será que você não nasceu na geração dos meus avós ou bisavós? E eu entendo que o amor de Deus tão extraordinário sobre a minha vida fez com que você nascesse na geração em que nós somos contemporâneos, porque Deus queria me dar você de presente. Olha aí que coisa. Deus queria me dar você de presente. Deus queria nos dar uns aos outros de presente.
Então, isso tudo diz respeito a um propósito profético de Deus. Propósito profético de Deus. E quando a gente fala de propósito profético, é interessante quando a gente lê esse texto, porque esse texto, quando ele fala, quando o apóstolo Tiago, ele fala a respeito dos ouvintes da palavra, daqueles que são cumpridores ou não cumpridores, me chama muita atenção o final do versículo 25, porque o texto fala de sermos bem-aventurados, ou aqueles que são cumpridores e não meros ouvintes, mas são cumpridores das Escrituras, da lei do Senhor e do amor de Deus, esses são bem-aventurados. E nós observamos que a Bíblia, de forma recorrente, ela traz uma conexão direta entre as bem-aventuranças, entre o fato de você ser bendito, bem-aventurado, bendito, exatamente a realidade em que nós obedecemos às Escrituras. Em outras palavras, o que o texto quer dizer e revelar, mostrar para nós é que benditos são aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor. Aqueles que são cumpridores, não somente ouvintes, mas são cumpridores da instrução ou das instruções da parte de Deus. E nós entendemos isso não somente do Novo Testamento, mas em Deuteronômio está escrito, desde que o Senhor estabeleceu Israel e sobre Israel consumou a sua lei e o seu plano de instrução e de orientação para Israel, Deus já havia determinado a Israel, e você vê em Deuteronômio, eis que põe 2 caminhos para que você possa escolher qual deles você quer andar. Você pode escolher andar pelo caminho da bênção ou pelo caminho da maldição. E se você for atento à lei do Senhor, você será um bem-aventurado, você vai ser um bendito, ou seja, você vai ter sucesso em tudo aquilo que você fizer. E eu quero chamar a atenção para o aspecto do sucesso, porque por vezes as pessoas entendem que uma vida de sucesso é uma vida desprovida de momentos de dificuldade ou de fracassos, e isso é uma mentira. Uma vida de sucesso, ela pode estar sim associada e conectada a momentos de dificuldade, de fracasso, de escassez, de dor, de sofrimento. Mas em todas essas coisas nós aprendemos a depender de Deus. Em todas elas nós aprendemos a viver segundo a vontade de Deus e segundo a direção de Deus. Então chama muita atenção nesse texto de Tiago 1, de 22 a 25, quando o texto, especialmente no final do versículo 25, fala das bem-aventuranças, o Senhor quer trazer para nós o sentimento de que, quando nós cumprimos a lei do Senhor, somos bem-aventurados, somos benditos e temos uma vida trilhada segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai. E segundo a vontade do Pai, eu não estou falando das nossas capacidades próprias ou daquilo que a gente pode gerar, que a gente pode realizar, mas aquilo que Deus mesmo nos permite experimentar, aquilo que Deus mesmo entrega para nós como sendo o ferramental de Deus para que a gente possa atravessar a nossa jornada de vida nessa terra. Então saiba que Deus estabeleceu você para que você não seja somente um mero ouvinte. Fala para o irmão que está do seu lado, está perto de você e diga, não seja só um mero ouvinte, mas um praticante da palavra. Quando o apóstolo Tiago, ele diz que o mero ouvinte é como aquele que contempla o seu rosto natural, contempla a sua própria imagem, mas contemplando o seu rosto natural e a sua própria imagem, logo que se afasta do espelho, ele se desfaz da imagem que ele guardou, da imagem que ele registrou. Mas a Bíblia diz que aquele que é praticante da palavra, diferentemente daquele que não pratica, e a Bíblia deixa isso subentendido, que aquele que é praticante da palavra, ao contrário de esquecer aquilo que vê, na imagem que vê do outro lado do espelho, aquele que é praticante da palavra certamente guarda com clareza e com convicção quem é ele, quem é aquele que ele vê do outro lado. Eu falava ontem, a gente estava numa reunião interna aqui da igreja e disse que comentaria sobre isso hoje, até porque fazia parte do meu plano de ministração. A alegoria é semelhante às histórias das fábulas infantis, quando a gente imagina a história da Branca de Neve e imagina quando a bruxa está diante do espelho, e quando ela está diante do espelho, ela vê exatamente quem ela é. Mas todas as historinhas infantis,
que dizem respeito a alguma bruxa olhar no espelho, todas elas dizem respeito ao que ela gostaria de ser e não é, ao que ela desejaria ser e não é, a ponto da gente lembrar com clareza desde a nossa infância, ou as crianças que já leram algumas fábulas infantis vão se lembrar que a bruxa normalmente chega na frente do espelho e ela diz o quê? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela, mais bonita do que eu, e aparece a imagem de uma outra pessoa, porque ela começa a contemplar alguém que ela não é. Ela contempla alguém que ela não é. Então isso diz respeito à identidade. Quando a gente pega essa alegoria, a gente pega essa caricatura da bruxa diante do espelho, ela consegue enxergar quem ela é. E quem ela é a imagem de alguém que está desfigurada, porque foge completamente ao projeto ou ao desejo do coração dela, quando desejaria ela ser a pessoa mais bonita do reino, por exemplo. Quando o apóstolo Tiago, ele diz que, de uma forma comparativa, e sem querer comparar, mas já comparando, é como o homem natural que olha e contempla a sua própria imagem no espelho, aquele que ouve, mas não pratica. Aquele que ouve, mas não pratica. Mas o praticante entende a visão clara que tem do outro lado. E por essa razão, muitas pessoas, ao se olharem no espelho da vida, não me refiro ao espelho que você tem na sua casa, no quarto, na penteadeira, no banheiro, mas ao espelho da vida. Quando você se olha nesse espelho da vida, talvez você enxergue alguma coisa que não diz respeito a quem você gostaria de ser. E eu preciso te dizer uma coisa que é importante, é porque tudo aquilo que você pensou que você era, ou que você abstraiu, absorveu dos seus pais responsáveis, daqueles que caminharam com você ao longo de muitos anos e falaram sobre você, ou mesmo a respeito daquilo que você tem vivido na sua vida, nada disso tem a ver com você. Entende isso? Nada disso tem a ver com você. Eu não sei como os seus pais trataram você, ou como instruíram, como conduziram, o que é que eles disseram sobre você. Eu não sei o que você mesmo pensa sobre você. Ou de repente a vida, e eu repito, de repente você olha para trás e você enxerga um histórico recente ou um histórico longínquo que no final das contas remonta uma realidade que você diz: não era isso que eu queria viver, não era isso que eu desejava, não era isso, ou então era isso que eu queria, era isso que eu desejava, era isso, eu estou realizado. Eu preciso dizer para você que qualquer coisa que fuja da vontade de Deus é uma distorção. E essa vida dicotômica do ser humano leva o homem a bater cabeça durante toda a sua jornada de vida, porque ele quer viver segundo a sua própria vontade, alheia à vontade de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa: é melhor viver a vontade de Deus do que viver a sua própria vontade. É melhor viver os planos e propósitos de Deus do que viver os seus próprios planos e os seus próprios propósitos. Os seus próprios planos e os seus próprios propósitos. Exatamente por essa razão, há quem olhe para esse espelho da vida e não enxergue aquilo que de fato deveria estar enxergando. E quando eu digo de você olhar e enxergar aquilo que você deveria de fato ver, de fato perceber, é porque eu quero chamar a atenção para aquilo que você deveria de fato estar entendendo de quem você é. Porque isso diz respeito à nossa identidade, diz respeito àquilo que Deus espera de nós, aquilo que Ele nos instruiu, comissionou, direcionou ou sensibilizou a fazer. Então chega um momento da vida que a gente precisa, olha para você não pelo que as pessoas disseram de você, olhe para você não pelo que você talvez até pense de você, alimentado pelas impressões de terceiros. Olhe para você não pelas circunstâncias que te cercam, ainda que tudo que você esteja vivendo seja uma colheita natural do que você tem plantado, direta ou indiretamente, porque para tudo a gente está pagando o preço. A gente paga o preço para tudo. A gente está pagando o preço para tudo e por tudo. Quando você faz alguma coisa, você está pagando o preço, mas quando você deixa de fazer, você está pagando o preço. O preço daquele que faz ou o preço daquele que deixa de fazer. Mas indiferente a isso, eu quero dizer para você que não pelo que disseram, não pelo que a sua história de vida revela ou traz para você, e não pelo que você pensa sobre você mesmo, eu quero motivar você, e eu quero provocar você a buscar quem de fato você é, porque isso diz respeito à nossa identidade em Deus. Em última instância, diz respeito à nossa identidade em Deus.
Olha que nós fazemos planos para uma série de coisas, não é verdade? A gente planeja um monte de coisas. Você já planejou a semana, você já planejou o mês, quem sabe, ou até o ano. E é muito natural, dentro de uma realidade de vida, principalmente para quem é mais disciplinado, mais organizado, se ajusta, se articula, se organiza. Mas quanto dessas coisas tem a ver diretamente com a vontade de Deus, o plano de Deus, ao propósito de Deus? Mas para isso a gente vai precisar investir mais. E eu me refiro a investir no tempo de qualidade com Deus, num tempo de envolvimento com Deus, num tempo de desejo, dessa busca, e uma busca incessante para saber quem é você em Deus, quem é Deus em você. E dessa forma, não dá para você fazer isso pela sua própria lente, pela sua própria capacidade de enxergar as coisas. Porque a Bíblia já prescreve que o coração do homem é enganoso. Mas o que Deus espera que nós vivamos é a expectativa de uma busca do conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Quantas coisas nós distorcemos na nossa própria convicção, na nossa forma de enxergar a nós mesmos. Provérbios 23:7 diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. E as pessoas pensam na sua alma, as pessoas pensam a respeito delas mesmas, talvez de diferentes formas, estimuladas a enxergarem aquilo que disseram para elas, estimuladas a verem aquilo que elas ouviram e que talvez tenha sido traumático, ou tenha trazido uma visão, uma autoimagem tão destrutiva. Mas quando você olha, e daí a razão da gente chamar a atenção para a questão do olhar no espelho, é um espelho que te leva a enxergar não pela sua própria lente, mas pela lente das Escrituras, para você poder enxergar você como Deus te vê, para você entender você como Deus te entende, para você pensar em você como Deus pensa. Mas seria possível isso? É possível. É possível na medida em que a gente estabelece a afinação perfeita para a gente entender como toca a música do Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer coisa que destoa, traz isso para a realidade de algo que você escuta, uma música que você escuta. E mesmo que as pessoas sejam diferentes na percepção do que está afinado ou não, você vai notar quando é que um som é mais agradável ou não é, quando ele se encaixa melhor ou não. É essa sensibilidade que eu quero chamar a atenção para que você viva, para que você desfrute entendendo quem é você em Deus, e você começa a enxergar com os olhos de Deus quando você está afinado com Ele. Porque quando você está afinado com Ele, a música que você ouve é a música de Deus. Aquilo que você enxerga é aquilo que Deus enxerga. Porque Ele te faz enxergar não pela sua própria forma de ver, mas pela forma dele ver. E você reflete exatamente a natureza de Jesus Cristo. É isso que tem a ver com identidade. O que é identidade, senão você pegar, e se a gente tratar disso do ponto de vista da nossa vida civil, o que é o seu documento de identidade? É um documento que atesta quem você é. Não dá para segurar você naquele lugar, mas dá para pegar alguma coisa que te corresponda, alguma coisa que tem uma foto igual à sua, uma imagem igual à sua, alguma coisa que tem um nome que é igual ao seu, alguma coisa que diz respeito à vida como é a sua filiação, o dia que você nasceu, onde está o seu registro de nascimento, é alguma coisa que diz quem você é. Pois bem, quando nós olhamos para o espelho da vida e vemos algo que não seja aquilo que Deus nos fez para ser, nós estamos enxergando uma distorção. Portanto, quem que está do outro lado do espelho? Quem você enxerga do outro lado do espelho? E naturalmente, diante das circunstâncias da vida, vale aquela frase costumeiramente ouvida, em que as pessoas dizem assim: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus diria no meu lugar?
e se a nossa meditação rotineira disser respeito a isso, para tudo que a gente fizer em cada momento de cada um dos nossos dias, fizermos essa ponderação e estivermos alinhados com Ele e afinados com Ele, nós vamos começar a agir como Jesus agiu no seu tempo em que estava cumprindo o seu ministério. Nós vamos falar com as pessoas, nós vamos ter um trato de relacionamento com as pessoas como Jesus teve no tempo do seu ministério, da sua vida na terra. Nós seremos a expressão legítima e fidedigna de quem é Deus. Daí me chama a atenção quando a Bíblia deixa muito claro que nós somos a expressão de Jesus Cristo. Você é a carta escrita e lida pelos homens. E que carta é essa que foi escrita, senão pelo autor e consumador da vida? Senão pelo Senhor que escreveu você. Você é um livro, você é uma obra, e uma obra-prima, uma obra única, uma obra exclusiva. Ele escreve você, e Ele escreve essa grande obra para você definir, determinar uma estação, num recorte de existência da humanidade. As pessoas, quando elas se aplicam no aprendizado de alguma coisa, elas guardam algumas bibliografias, né? Assim, as pessoas compram seus livros e montam a sua biblioteca, e na sua biblioteca vai haver uma série de autores, e todos eles têm uma identificação, alguma coisa que eles apresentam, que eles trazem, tem a ver com você. De maneira que aquilo que você tem lá, arrumadinho na sua prateleira, é como se fosse parte de você. Quem lê aqueles livros está lendo você. Deus fez diferente. Deus colocou você para que as pessoas vissem você, lessem você e entendessem quem é Deus. Elas leem você, as pessoas olham você e elas entendem quem é Deus, porque elas enxergam nesse reflexo de um espelho extraordinário, elas enxergam quem é Deus através da sua vida. Quem é Deus através da sua vida. E você só vai encontrar isso, você só vai entender isso, se você tomar uma decisão de realmente mergulhar, se aprofundar, imergir em aprendizados da parte de Deus. Eu preciso tomar uma decisão, nós precisamos tomar decisões, você precisa tomar uma decisão e dizer, vai ser assim, porque eu preciso, em algum momento da vida, eu preciso fazer a gestão daquilo que eu quero viver, e se agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, até para que se cumprisse Gálatas 2:20, Paulo precisou tomar uma decisão. Paulo precisou tomar a decisão dele não governar mais a vida dele e entregar a direção da vida dele ao próprio Senhor. E quando você faz isso, aí com autoridade, legitimidade, você pode dizer, eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A ponto de alguém que declara isso ter a certeza, a convicção de que sob qualquer aspecto ou circunstância, ela vai reagir da forma com que o próprio Jesus Cristo reagiria. Ela vai refletir literalmente a glória de Deus. Mas não se consegue isso se não houver minimamente um comprometimento para que Deus possa promover a mudança necessária e nós deixemos de viver a nossa vida muitas vezes medíocre, que nos coloca numa zona de conforto, acreditando que tudo está bem, que Deus sabe todas as coisas, e que Deus é misericordioso, e que Deus vai ter compaixão, e de que Deus me entende, quando muitas vezes a gente só está arrumando desculpas e historinhas para customizar o Evangelho. Eu tenho falado muito, usado muito essa palavra, customizar o Evangelho, porque tem Evangelho para todo tipo de gente, existe o Evangelho para todo mundo. Se alguém disser, eu quero um evangelho que me atenda nisso, naquilo outro, tem evangelho que lhe atenda em todas as coisas. Mas só existe uma palavra de Deus. Palavra de Deus só existe uma. Ajustes, adequações, alternativas, subterfúgios, tudo isso tem uma relação direta com a customização do evangelho que o próprio ser humano estabelece, define quando ele quer ajustar, adequar as suas próprias vontades.
as suas próprias vontades. Em 1 João capítulo 4, eu separei esse texto, 1 João capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Esse é somente um texto que diz respeito a quem nós somos ou o que representamos, nos trazendo exatamente o senso de que nós somos o espelhamento de Jesus Cristo na terra. Mas você vai encontrar outros textos que vão te confrontar, que vão te conformar, que vão te colocar numa condição mais tranquila, mais generosa, outros que vão fazer com que você fique meio de cabelo em pé, meio arrepiado. Fato é que quem tem que doutrinar, direcionar e conduzir a maneira de você viver é isso aqui, é a palavra de Deus. Ela é a verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. Na medida em que você resolver, você escolher andar segundo essa palavra, você vai viver rigorosamente a vida que Deus sonhou para você na terra. O grande problema do ser humano é querer encontrar de formas avessas à vontade de Deus e alheias à vontade de Deus. As pessoas querem encontrar o elixir da vida abundante, querem encontrar a receita da vida abundante. E a vida abundante, você vai descobrir que mesmo sendo motivado, motivada, mesmo sendo encorajado, encorajada, mesmo sendo ajudado, ajudada, se não passar pela vontade de Deus, você vai viver somente um lampejo de uma vida feliz, de uma vida próspera e de uma vida abundante. Vida abundante, próspera e feliz diz respeito a vivermos segundo a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Diga: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Eu preciso dizer para você que falar de identidade é mexer em algo extremamente delicado, porque falar em identidade é dizer respeito à natureza, à excelência da natureza de Deus. E quanto mais nós nos olhamos perante as Escrituras, nós olhamos e vemos as distorções. É ou não é assim? Te diz assim: meu Deus, mas eu agi daquela forma, mas eu fiz daquele jeito. Não, eu não me pareço com Deus, porque Deus não faria o que eu fiz. Mas que bom que ainda há minimamente um senso, há minimamente uma consciência que pulsa, que bate dentro do seu coração e que é uma forma, e eu quero trazer isso somente para alegrar o seu coração nesse momento, é uma forma de você saber que Deus está falando ao seu coração, porque ainda há sensibilidade para você perceber que você está fora do trilho, e alguém que está vivendo aquém da vontade de Deus está fora do trilho, e qualquer que seja a composição que ande fora do trilho, ela não desenvolve, ela não anda, ela não faz, ela não acontece, ela não realiza. Então existem pelo menos duas circunstâncias muito claras ligadas a uma composição. Ou essa composição está fora do trilho, ela não anda, ou ela está com debilidades para andar sobre o trilho e a tendência é ela descarrilar, e se descarrilar vai se tornar num grande acidente, numa grande tragédia. E por essa razão a vida de muita gente ou tem sido uma tragédia ou tem sido algo que não anda, parecido com algo que não anda, não sai do lugar. O grande problema diz respeito à identidade, mas para que a gente possa entender essa coisa de identidade, a gente vai precisar tomar a decisão de eu quero andar segundo a vontade de Deus. Eu quero andar segundo a vontade de Deus. E eu repito, teologias diversas existem. Os homens criaram as inúmeras teologias. E eu não quero condenar as teologias, desde que as teologias não queiram subjugar as Escrituras. Porque a teologia nunca vai ser mais importante do que a palavra de Deus. Mas a teologia, ela vai cooperar para que a humanidade possa conhecer a Deus através da sua palavra. Mas eu repito, se diz respeito à maneira como nós queremos lidar com tudo isso. Porque as teologias criadas e articuladas pelos homens podem colocar pessoas nas mais diferentes denominações. E alguém vai se identificar com essa porque tem algo que lhe agrada. Alguém vai se identificar com aquela porque aquela faz alguma coisa que lhe agrada. Eu espero que você se sinta agradado
porque o seu coração tem um desejo, tem a vontade de andar diante de Deus. Eu espero que o seu coração pulse, não é porque no ministério A você pode fazer alguma coisa que no B não permite, ou o B proíbe porque o A autoriza. Que o seu coração tenha vontade de viver a palavra de Deus, tenha o desejo de viver a palavra de Deus. E eu entendo quando o apóstolo Tiago, ele diz, qualquer um que é ouvinte, mas não pratica, ele não guarda sequer a sua imagem, ele está desfigurado, ele nem sabe quem ele é, nem sabe quem ele é. Logo que se afasta do espelho, ele perde a imagem de quem ele é. Aí eu entendo que tem uma coisa que fica muito clara nessa leitura, que o fato da gente ser ouvinte, o fato de você ser ouvinte, já te coloca diante do espelho. O fato de você ouvir já te coloca diante do espelho. A diferença entre você guardar a imagem ou não guardar a imagem diz respeito a você praticar. Você entende isso desse texto? Você entende isso? Volta lá em Tiago. Tinha tirado aqui, vou retornar. Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Eu acredito que você percebe isso na leitura, e está subentendido na leitura. O ouvinte, ele está posto diante do espelho. A questão é, eu sou somente ouvinte porque ouvir é importante. Seja ouvinte, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A questão não está no fato de você ouvir, e é importante que você ouça, óbvio, mas a questão está no fato de você praticar ou não praticar. Se você pratica, você é o bem-aventurado citado no texto. Se não pratica, é como alguém que sequer consegue guardar a forma do seu rosto natural, porque não entendeu quem é, não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe a quem pertence. E que no final das contas diz respeito a não entender absolutamente nada da vida. E se não se entende a respeito da identidade, que dirá do propósito? Que dirá do propósito? Você percebe a profundidade desse texto e a intensidade dele, quando ele quer nos trazer exatamente a importância da profundidade em Deus, da busca pela presença de Deus, e que diz respeito muito mais do que aprendizados doutrinários, mas diz respeito a você saber quem você é. Não é somente para você aprender das Escrituras, não é para você se tornar um teólogo ou um doutor nas Escrituras, mas é para você saber a que respeito essa palavra quer dizer, do que ela diz de você, o que ela revela sobre a sua própria existência, o que ela traz de entendimento, de percepções a respeito da sua própria existência, da sua própria existência. Só que para você viver isso, você vai estar de acordo com Amós 3:3. Amós 3:3 diz assim: poderão andar dois juntos, se não estiverem de acordo. Poderão andar dois juntos, se não estiverem de acordo. O convite a andar junto é você andar junto de pegou. É você andar junto de Deus. Mas você só consegue andar junto de Deus se vocês estiverem de acordo. Porque duas pessoas que não estão de acordo, elas não andam juntas. E conforme está bem claro, explícito nas Escrituras, Jesus declara: aquele que comigo não ajunta, espalha, e quem não é comigo é contra mim. Porventura há alguma comunhão entre luz e trevas? E luz não existe outra senão a direção das Escrituras sagradas. Porque qualquer outra coisa que destoe disso, por mais belo que salte aos seus olhos, isso é treva.
E treva, me lembro que na minha infância, nos desenhos que eu assistia, tudo que se falava de treva era algo semelhante a uma grande explosão vulcânica, né? Eu sempre aprendi treva na infância como algo ligado à lava que escorre dos vulcões. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia deixa claro que treva diz respeito à escuridão. E escuridão nos deixa cegos. E todo cego, a menos que ele tenha alguém para ajudar, ou um instrumento para instruí-lo, ou alguma percepção que vá além da sua deficiência para condicioná-lo a andar pelo caminho certo, um cego está perdido, desorientado, porque ele não sabe onde ele está, ele não sabe o que existe ao seu redor e ele não sabe para onde vai. Nós temos a oportunidade de escolher se nós queremos andar na luz ou nas trevas, e eu repito, andar na luz é andar segundo a palavra de Deus, é andar segundo a vontade de Deus, é andar segundo os propósitos de Deus, segundo os propósitos de Deus, e não aquilo que muitas vezes as pessoas estão acostumadas a viverem, que é viver a sua polaridade. Falei disso também hoje, a sua polaridade, ou de extrema insignificância, ou de posição de soberba e de superioridade frente a outras pessoas. E normalmente as pessoas querem viver nesses extremos, e Deus nos chama para uma posição onde nós não vamos encontrar nem a soberba, que segundo o Provérbio 16 precede a ruína, e nós não vamos nos colocar numa posição de inferioridade, achando que tudo é contra nós. Já viu gente que é assim? Às vezes as pessoas dizem assim: está dando tudo errado, minha vida nasceu para dar errado, dá tudo errado, eu nasci para não dar certo, nada funciona, nada acontece para mim. E eu fico vendo como até nisso nós somos vaidosos. As pessoas de forma geral são vaidosas com relação a isso, porque elas querem os problemas todos para elas. É a forma delas colocarem na vitrine aquilo que elas julgam ser um grande insucesso. Mas entenda que até nos insucessos, Deus está expondo a sua fraqueza biblicamente, porque mostra o quanto você precisa dele. Isso nos leva à dependência de Deus. Cada vez que estamos diante dos insucessos, e isso pesa sobre nós, é porque a maneira com que Deus mostra: você está longe, filho, você está distante, esse negócio está pesando sobre você. Porque se você continuar carregando esse fardo, que é pesado, que é desgastante, você vai continuar carregando porque você quer e vai andar distante de mim. Mas se você vier, então venha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos diante de um Jesus que nos proporciona uma troca de fardos, onde ele entrega um leve e quer tomar o nosso pesado, mas as pessoas querem sustentar os fardos pesados e se vitimizam muitas vezes porque carregam aqueles fardos enormes do insucesso, da fraqueza, dos problemas, quando isso está querendo dizer: presta atenção, porque isso está dizendo que você está distante. Isso está mostrando que você está distante. Mas as pessoas olham os problemas. E é o Senhor abrindo as Escrituras para mostrar: você está longe, vem para cá, você está colocando os olhos no lugar errado. É como um exame de imagem. Qualquer médico vai fazer alguma coisa. Médico tem uma capacidade, claro que dentro da sua especialidade, do seu aprendizado, ele vai conseguir fazer aquilo para o qual ele estudou para fazer e para ser. Mas ele só vai conseguir fazer alguma coisa se ele antes tiver um exame. O que é o exame senão a denúncia do problema para que ele possa saber como tratar? Nenhum médico vai iniciar nenhum tratamento absolutamente de nada, se ele não tiver exame. Porque o exame mostra o que está acontecendo. A nossa vida é um grande exame, manifesto, revelado, que Deus nos dá a oportunidade de a gente ver que alguma coisa está errada. E quando a gente vê que alguma coisa está errada, entendendo o diagnóstico, a gente entrega para que aquele que conhece sobre o assunto possa resolver. Mas se nem sequer a gente entende o diagnóstico, se nem a gente consegue entender o exame que está revelado em cada um dos nossos dias de vida, como é que alguma coisa vai ser resolvida? Como é que alguma coisa vai ser tratada?
E a proposta do Senhor é: anda do meu lado, anda comigo, anda do meu lado, porque andando do lado dele, a gente vai ter a oportunidade de alinhar, de refinar entendimentos, percepções, expectativas de vida. É o que Deus propõe para nós, mas a gente precisa dizer: eu quero viver isso. Não quero viver um evangelho superficial, um evangelho de momento, um evangelho temporal. O evangelho temporal é aquele que move o nosso coração por um tempo. Daí a pouco as pessoas esfriam, o popular esfriamento. Eu não entendo como é que o Senhor, e a Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo. A gente entende bem aqui o que é calor, né? Entende ou não? Te bota o pé aqui fora, tá fritando. Entra na igreja no ar-condicionado, que maravilha. Agora eu pergunto, como é que você do lado de fora, com uma lua desse tamanho aí, como é que você não vai sentir calor? Como é que você não vai estar aquecido? Sabe o que é que eu entendo com isso? Se o Senhor, Ele tem os seus olhos como chamas de fogo, se você anda perto do fogo, você está aquecido, irmão. Se você anda perto do fogo, você está aquecido. Como é que alguém vem alegar esfriamento? Estou me sentindo frio. Estou me sentindo frio. É porque está se esquecendo de que existe uma chama viva que está querendo despertar a sua alma, o seu coração. Mas você concede ou não, você aceita ou não, você recebe ou não, você decide ou não, ou aliás, você sempre decide, para o sim ou para o não, você sempre decide, mas depende de como você quer, porque se você se vê dentro daqueles polos de soberba ou de insignificância, você vai continuar se vendo pelo seu próprio espectro, e o espectro pelo qual nós nos vemos, muitas vezes está deturpado, está distorcido. Você reverbera o leão. Você reverbera o leão. Você expressa a glória de Deus. Você é o livro, a carta escrita. Eu quero ampliar esse entendimento para que você entenda que você é o livro escrito. Deus escreveu um livro, colocou nessa humanidade. Deus colocou nessa geração. Escreveu você para dizer: vai agora. Vai que vamos começar a ler você. Sua vida, a sua decisão, suas decisões, suas escolhas, a sua vontade de andar segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Agora não queira se olhar e se ver pela forma como você se vê e se olha. Olhe pelas lentes de Deus, pelos olhos de Deus, pelo prisma de Deus. Quem é você? Quem é você? Não pelas circunstâncias, não pelo que disseram, não pelo que você acha, imagina, mas pelo olhar de Deus. Quem você acha que Deus fez em relação a você? Como que Ele te constituiu? Para ser o quê? Em Números, capítulo 13, a Bíblia narra um episódio em que Moisés, ele elege os 12 chefes, príncipes das tribos, e direciona eles para que eles pudessem olhar a terra prometida. E eles vão olhar a terra. 10 deles voltam e dizem assim: a gente foi lá, a gente olhou, e aos nossos olhos nós somos como gafanhotos. Sabe o que eles disseram? Nós olhamos a terra, nós vimos que a terra está povoada, que tem gente lá dentro. A terra é até boa, mas tem gente que está habitando. E nós, aos nossos próprios olhos, somos como gafanhotos. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus não me fez gafanhoto. Se era para eu ser gafanhoto, eu viria essa terra como um gafanhoto. Se fosse um gafanhoto crente, eu queria estar até naquela passagem lá de Êxodo, lá na praga dos gafanhotos e tal, só para poder olhar a cara de Faraó. Não. Mas não sou gafanhoto. Deus não me fez para ser gafanhoto. Aqueles 10 entraram na terra prometida? Não, eles não entraram. Deus julgou eles. E eles não entraram na terra. Porque eu preciso ser aquilo que Deus me fez para ser.
Eu não vou me subjugar, me inferiorizar. Eu não vou me colocar numa posição aquém daquilo que Deus me fez para ser. Eu não sou gafanhoto. Eu não sou gafanhoto. Eu não nasci para ser gafanhoto. Eu não nasci para viver uma vida de gafanhoto. Eu nasci para expressar e para reverberar a glória de Deus. Você entende isso? Mateus 3,17. Jesus está sendo batizado. Olha que coisa extraordinária. Jesus está sendo batizado. E diz a Bíblia que naquele momento, Mateus capítulo 3, versículo 17. Diz a Bíblia que naquele momento uma voz emitiu um som do céu. E essa voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou nele eu me agrado. Você entende o que Deus estava fazendo com Jesus, o início do ministério de Jesus? Deus estava dizendo: eu estou apresentando o meu filho ao mundo, e sobre ele eu estou colocando uma chancela de amor. Esse é o meu filho amado. Você nasceu sob a chancela de ser filho amado. Deus colocou sobre você uma chancela, um carimbo, validou você nessa terra para você ser filho amado. Como alguém vai olhar para si e dizer: eu sou como um gafanhoto, irmão. Como alguém vai olhar para si e dizer assim: a minha vida é miserável, a minha vida é horrorosa, por que eu nasci, ó Deus, por que eu passei por isso, por que eu passei por aquilo outro. Nós estamos diante aqui de dezenas de histórias, porque cada pessoa tem uma história para contar do seu próprio histórico precedente de vida, desde que nasceu. Tem gente que vai contar a história de como foi o parto, se foi difícil, não foi difícil, se deu trabalho à mãe, não deu trabalho, se na hora a primeira refeição foi o leite materno ou se pediu uma feijoada. Cada um tem a sua própria história para contar, irmão. Desde o nascimento até o que aconteceu há 10 minutos atrás, meia hora atrás, 1 hora atrás. As nossas vidas, elas não se encontram muitas vezes, porque elas dizem respeito a momentos que somente nós vivemos. Cada um vive a sua história e viveu a sua própria história. Mas tem uma coisa que nos faz concorrer. Concorrer diz respeito a você ir para um mesmo lugar. E você só pode ir para o mesmo lugar do seu irmão se você não se desvirtuar. Desvirtuar significa perder a virtude. Lembra quando a mulher do fluxo de sangue toca Jesus? Ele diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Em algumas traduções, de mim saiu poder. Virtude. A virtude fala do Espírito de Deus, da presença de Deus. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Atos 1:8. E recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Olha o que o Senhor está dizendo. Você vai receber algo da minha parte pelo Espírito Santo para que você me represente. Não é de você, não vem de você, mas vai receber da minha parte para que você me represente, para que você testemunhe sobre mim. A virtude diz respeito a algo que procede de Deus. E quando alguém se desvirtua, olha o prefixo desvirtuar, é tirar a virtude, é remover a virtude. Alguém que perde a virtude, perde a razão de encontrar o destino. Mas nós nos encontramos quando nós estamos vestidos de virtude, porque a virtude nos leva para o mesmo lugar. A virtude nos faz encontrar. E isso diz respeito ao fato das pessoas, já pararam para pensar nisso? Dizer assim: poxa, eu vou para a igreja e encontro o irmão lá. Vou para o culto e encontro o irmão lá. Vou para outro culto, quem está lá? O irmão de novo. Aí tem um evento em tal lugar, eu vou, tem uma ministração, vou viajar para outro estado, outra cidade, vou para um congresso, eu chego lá e encontro o irmão de novo. Por quê? Porque a virtude nos leva a concorrer para o mesmo lugar. A gente entendeu de forma tão deturpada sobre concorrência, porque concorrência parece que alguém quer eliminar o outro, né? Vai concorrer à vaga no trabalho, então tem que eliminar o outro. Ah, é o inimigo, né? É a vaga na universidade, a concorrência é alta. Quando a gente fala em concorrência,
a gente chega até a dar uma rosnada, né? Mas concorrer diz respeito a pessoas estarem no mesmo lugar. E é por isso que a palavra é concorrência, quando se fala de um cargo, de uma vaga de emprego, de uma vaga na universidade, porque as pessoas querem a mesma coisa que a outra. É que a diferença é que a gente concorre, a gente vem para o mesmo lugar sem que a gente dispute, porque tem espaço para todo mundo. Vinde, benditos do meu Pai. Tem espaço para todo mundo. E na igreja do Senhor não é assim, eu entro, você sai. Porque se fosse assim, aí seria semelhante à disputa da vaga de emprego, da vaga na universidade. Mas é diferente. Mas nós concorremos sim, porque nós estamos tomando a direção de um ponto em comum. E é isso que nos faz parecidos uns com os outros. Todas as vezes que a gente concorrer, nós estamos parecidos uns com os outros. Porque isso diz respeito à natureza de Deus sendo mostrada e revelada através de nós. Deus pega Jesus e diz: esse é o meu filho amado, eu estou apresentando o meu filho para o mundo e estou colocando ele para que o mundo conheça a chancela do amor. Deus fez isso com você. Você expressar e refletir a glória de Deus é você entender, viver e desfrutar da chancela de amor com que ele estabeleceu a sua vida. Então, como você vai dizer eu sou o gafanhoto, ou a minha vida não serve, ou a minha vida não presta, ou eu sou tão pequeno, ou alguma coisa está fora de lugar? Não, Deus está só treinando, aperfeiçoando e dizendo: vem para perto, vem para perto. Deixe a desvirtude e abrace e se vista de virtude. Se encha dos atributos do Espírito de Deus. Se encontre novamente com o seu propósito através da sua identidade. Se encontre com o seu propósito através da sua identidade. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me agrado. Você percebe que quando Deus fala isso de Jesus se batizando, Jesus já tinha começado o ministério? Tinha? Não. Veja como é comum as pessoas emitem alguma impressão das outras pelo que elas fazem, não é? Olha, aquele irmão é uma bênção. O irmão faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Ou às vezes não é nem irmão. Mas as pessoas emitem alguma impressão do outro através daquilo que elas já fizeram. Deus está falando de Jesus. Jesus não tinha feito nada ainda do ponto de vista da sua obra missionária. Não tinha feito nada. Mas Deus olha para Jesus e diz assim: eu me agrado dele. Já me agradei dele. Já me agradei dele. Porque Jesus estava alinhado com o Pai. O que Deus está vendo em Jesus é Ele mesmo. É Ele mesmo. Imagina o Senhor ver vocês assim: meu filho amado, me agrado nele. Eu me agrado nele. Talvez até ouvir isso te leve a pensar assim: será que realmente Ele vai se agradar em mim? Porque isso diz respeito ao que você tem vivido, o que você tem feito, o que você tem realizado, como é que você tem agido. Mas fato é que desde que você nasceu, Ele já sobre você derramou graça, para dizer assim: eu me agrado dele, eu me agrado dele. Você se lembra daquele jovem que depois de Jesus dizia a ele: você cumpre os mandamentos, eu cumpro. E Jesus diz: então só te falta uma coisa, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Ele se entristece, não é assim? A Bíblia diz que nisso Jesus, antes de tudo, olha para ele e ama aquele jovem. Jesus amou aquele jovem. Talvez a nossa, ou certamente a nossa ação seria de reprovar aquele menino, por ver que ele estaria avarento, né? Pecado, e detonar, e metralhar a pessoa. Jesus olha para aquele jovem e ama aquele jovem. É porque Deus se agrada da sua criação. Você se lembra que no 6º dia, depois de ter feito tudo que ele já tinha feito, no 6º dia, ele viu a obra que ele tinha feito, e viu você, e ele viu que era muito, muito, muito e muito bom. Ele viu você e viu que era muito bom. Você é um muito bom de Deus na terra, irmão. Você é um muito bom de Deus na terra.
Você entende isso? Você é um muito bom de Deus na terra. E eu não falo isso para alimentar a vaidade, porque seria até um contrassenso diante daquilo que eu estou ministrando. Não quero te envaidecer com isso, eu quero que você entenda quem é você, somente isso. Não quero que você utilize isso para querer se sentir superior a quem quer que seja. Talvez alguém que deveria estar na igreja não está, alguém que deveria entregar o coração para Jesus e não entregou ainda. Não é para você usar isso da forma errada, e muitas vezes as pessoas querem usar as verdades para construir uma mentira. E isso é muito comum. As pessoas pegam verdades e constroem mentiras. Isso não é para fazer de você alguém melhor do que o outro, do ponto de vista da vaidade, da arrogância e da prepotência. É para você saber quem você é. E Deus alcançou você, e Ele se agradou de você. E Ele declarou que você seria a expressão dessa graça, dessa majestade, da glória dEle. Você é isso. Você espelha, você reflete isso. Você reflete isso. Aliás, isso fica tão claro na pessoa de Jesus, no ministério de Jesus, que depois do episódio do batismo, e depois de jejuar, se lembra? Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, e a Bíblia diz assim: e o Espírito de Deus levou ele ao deserto, e lá no deserto ele foi tentado pelo maligno. Você entende o que representa aquele momento do batismo? Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Eu me agrado nele. Você já teve a experiência de alguém falar algo de você e que diga respeito ao valor que você tem? Alguém dizia assim, essa é a minha esposa, esse é o meu marido. Não é? Esse é meu marido, minha esposa, meu filho, esse é o meu filho. Quando Jesus é levado ao deserto e lá ele é tentado por Satanás, você se lembra qual foi o primeiro questionamento de Satanás? Quem lembra? Se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele não falou outra coisa. Ele colocou em xeque, ou tentou colocar em xeque a identidade de Jesus. Se você é filho, se você realmente é filho, se você é quem você diz quem é, você tem certeza de quem você é? Você realmente é o filho de Deus? Se você for o filho de Deus, então transforme as pedras em pães. Satanás não questionou outra coisa, não disse: olha, se você é poderoso, se você é extraordinário, se você é glorioso. Ele diz assim: se você é filho de Deus. Isso mexe com a nossa identidade. Quem eu sou? Pois eu não sou gafanhoto. Eu não sou a pior coisa que existe no mundo. Não estou no nível lá de baixo, não estou no nível de soberba e vaidade. Eu estou no centro da vontade de Deus. O lugar que você tem que estar é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Esse é o meu filho amado e eu tenho prazer nele. Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer em ter em você a expressão da glória dele e ter você como carta escrita por ele mesmo, que foi manifesta aos homens na terra. Mas você precisa saber quem é você. E para você saber quem é você, não vai acontecer se você for um mero ouvinte. Porque tudo isso que aconteceu, está acontecendo hoje, pode ser como a imagem do homem natural, que você vê, você percebe, mas logo que você se afasta do espelho, isso se desfaz, se desmancha. Mas se você, além de ser ouvinte, for um praticante, você vai ver a imagem no espelho
e se afastando do espelho, a imagem continua clara e viva no seu entendimento, porque você sabe quem você é. Quem você é. Amém?